dar continuidade ao mês, né, em conscientização sobre o autismo. Né? O dia de conscientização do autismo foi no dia 2, né, de abril, mas, na verdade, a gente vai utilizar o mês inteiro, né, para poder continuar falando sobre, juntando aí, reunindo as pessoas, né, interessadas em estar conversando sobre autismo, trocando ideia, movimentando essa energia, né, que a gente está, assim, eu estou muito feliz mesmo da gente estar criando esse espaço, né, de troca, de experiência, de energia boa, de vivência. É muito gratificante mesmo, meninas. Obrigada aí por estarem movimentando isso junto comigo. A Aline, que se prontificou aí a ajudar a gente na tecnologia, porque a gente ainda está aprendendo, todo mundo aprendendo a lidar com esses novos recursos, mas devagarinho a gente vai se ambientando e vamos utilizar as ferramentas que a gente tem disponíveis, né? No momento, para poder chegar nas outras pessoas, nas outras famílias, ter contribuição, estar trocando. Então, a ideia é essa, né? A gente aproveitar esse espaço, né, que a quarentena está proporcionando para a gente, né? Porque, na verdade, talvez a gente não estivesse aqui, né? Se esse movimento todo não estivesse acontecendo. E, então, que bom que a gente está se permitindo, nesse momento, fazer esse movimento e criar isso, né? Criar juntos, né? Esse espaço aí, esse movimento. Eu estou aguardando um pouquinho mais para ver se as pessoas entram. São 3 minutinhos só, né? Que a sala está aberta. Vamos ver se o pessoal vai entrar. Deixa eu ver aqui. E você falou uma coisa bem interessante mesmo, né? Porque realmente, talvez se todas nós não estivéssemos em quarentena, todo mundo estaria seguindo, né, seu fluxo de atendimento e de todas as outras coisas, trabalhando com o seu habitual, não que não enxergasse, né, a parte do autismo, como todos aqui, né, enxergam, mas realmente foi um momento bacana para que todo mundo se direcionasse bem mesmo para isso, né? Opa, peraí, estou aqui, vamos participar e vamos contribuir, porque estou podendo estudar mais isso, estou podendo saber mais isso, né? E é bem interessante mesmo, né? Tudo tem os dois lados, na verdade, né? A gente se voltar para um ponto, se afastar um pouquinho de outro e enxergar isso, né? Então, isso é uma coisa bem bacana. O que há de bom, né? Uhum. Eu estou aproveitando aqui que eu estou falando com outras pessoas aqui para ver se elas entram na sala. Um monte de gente falou que vinha conversar com a gente, bater papo. Estou avisando aqui que a sala está aberta, estou esperando.
Então, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho aqui também. A Aline, ela tá gravando, né, essa nossa Sim. live. E, tem gente legal. aqui falando que não está conseguindo entrar. Deixa eu colocar aqui. Oi, não consigo acessar a live lá no laboratório quântico, no nosso. A sala está aberta. Então, é isso que eu ia falar. Eu ia falar sobre o laboratório quântico. A ideia também é que essa live, né, ela vai ser salva, a Aline vai salvar, ela vai baixar quando terminar, e a gente vai postar num canal no YouTube chamado Laboratório Quântico, né? Que a ideia desse canal é disponibilizar as lives que a gente criar, né, nesse movimento, para que as pessoas possam assistir depois, né? Que muitas vezes as pessoas estão numa rotina diferente também, né? Por causa da quarentena, muita gente tendo que fazer o movimento de casa, né? De comida, né? As crianças em casa, crianças estudando, tendo que dar atenção para a criança. A gente sabe que está um movimento aí todo diferente, né? Então, assim, para que as pessoas que escolherem ter acesso a essa informação depois, elas vão poder entrar no YouTube, né, no canal Laboratório Quântico, e lá vai estar as informações, né, vão estar as lives gravadas. E aí depois a gente pode compartilhar, né, com as outras pessoas o link, né, do laboratório para que as pessoas tenham acesso. Só o nome do canal, né, quando veio para mim assim, né, o nome do canal, Laboratório Quântico, eu já achei muito legal. Por quê? O que me remete o nome laboratório, né? O labor é trabalho e o oratório é a fala, né? Então, a gente está criando um espaço, né, na verdade, de um trabalho pela fala, né, e de movimentar essa energia, né? Então, está aí a questão quântica, né? E o quanto que a gente pode estar fazendo esse movimento o tempo todo, né? Então, a ideia é a gente utilizar o mês de abril para fazer uma live por semana, né? Então, nós fizemos a primeira no dia 2 de abril, estamos fazendo essa hoje, né? Hoje é dia 9. Na semana que vem, vamos nos programar para estar realizando uma outra. Hoje, as pessoas podem sugerir temas aqui, a gente, ou pessoas que apareçam querendo ter contribuição, né, Anne? Que foi assim que você, na nossa live anterior, se envolveu, e aí a gente criou, né, a live de hoje, né? Vamos falar sobre isso, né? Vamos abrir espaço e falar sobre isso, e assim a gente vai criando o movimento, né? Então, eu acho que a gente pode começar, né, falando, batendo papo, e porque vai ficar gravado e as pessoas vão ter acesso depois também. Quem quiser ter contribuição, no final a gente vai abrir para depois que a Alessandra e a Anne falarem, a gente vai abrir para as pessoas terem contribuição também. Podem abrir seu microfone, podem falar, podem perguntar, né, para acrescentar, e a gente ir conversando, batendo um papo aí. Tá? Então, Ale, vamos começar com a gente? Qual foi a ideia que surgiu, né, da gente conversando? Aí, na verdade, a gente se conheceu, né, Ale, pelo meu interesse de conhecer o livro, né, que a tradução para o português é Você Ensinaria um Peixe a Subir em Árvore, né? Da Anne, que é um livro também desenvolvido pelas pessoas de Access, né? A Anne junto com o Gary, com o Dan, né? Escreveram esse livro. E o livro ainda não tem uma versão em português, né? Fiquei sabendo ontem, né, que até o final do ano vai
Isso, a versão em português vai estar disponível para gente. Né? Ai, Mas, assim, o interesse, a curiosidade, a vontade de conhecer mais, assim, é tão grande, né? Que aí eu fico assim, não, mas como é que eu posso estar acessando isso? Aí eu tenho as minhas limitações com relação ao inglês. Aí eu comecei a conversar com a Lê, como é que ela estava fazendo para ler. Ela falou que baixou o e-book, e aí tem umas ferramentas que auxiliam na tradução, né, de algumas palavras isso. a gente conseguir compreender. E foi assim que eu comecei a conversar com a Lê e a gente trocar ideias, né? E o interesse surgiu a partir desse livro, né? Nosso vínculo, a nossa relação. Aí eu falei com a Lê, vamos falar então sobre o livro, né? Assim, como que isso, né? O livro para você, como mudou aí a sua relação com seu filho? Como o Axis chegou até você? Fala um pouquinho de você, né? Se apresenta, né? E depois a gente conversa um pouquinho mais sobre o livro, tá bom? Tá bom, Ana, obrigada. Gratidão, né, por estar aqui, por terem me convidado. E assim, o Access, ele entrou, na verdade, eu sempre gostei, eu já tinha feito curso de Reiki, e o Access, eu entrei nesse mundo do Access, na verdade, justamente por causa do meu filho, né? Eu digo sempre que eu tenho um X-Men aqui em casa, né? Como o Access chamam, né? Esses meninos, eu acho muito legal a maneira como o Access classifica eles. Não como uma deficiência, como a gente escuta aqui na realidade, mas sim como, na verdade, eles têm percepções, poderes maiores do que a gente possa imaginar. E às vezes a gente não entende isso e interpreta de maneira errada alguns comportamentos deles, entende? E aí eu fiz o curso de Barras, porque num dos grupos que eu fazia parte de estudos, né, sobre terapias que fossem mais alternativas, que eu sempre busquei coisas mais naturais, eu sempre tratei assim como homeopatia. E aí eu tinha ouvido falar num desses grupos, um terapeuta que era homeopata e tal, ele falou do MTVSS, na verdade nem foi das Barras. Ele falou de uma terapia corporal de Access Conscious, chamada MTVSS, que era muita contribuição. Ele tinha ouvido o relato de uma mãe que estava aplicando no filho e que estava sendo muito bom. Aí eu procurei saber, soube que era um processo corporal do Access, resolvi fazer primeiro o curso de Barras, para começar, né, do início. E aí depois do curso de Barras, eu já fiz o MTVSS. E aí, na medida que eu fui estudando o Access, eu ouvi falar desse livro, dessa Annie Maxwell, e fui em busca do livro. E é bem interessante porque se você baixar o e-book dele no celular, pelo Kindle da Amazon, no próprio celular vai ter um recurso do próprio Kindle que você pode ir selecionando os trechos do livro em inglês e traduzindo. Aí você pede para traduzir, como se fosse nota, tem uma opção lá de tradução que você pode traduzir, inclusive até áudio. A tradução não é 100%, mas aí a gente vai interpretando alguma coisa que não se encaixa, a gente vai conseguindo ver, mas não vai sair em português. Uma das coisas que eu acho bem interessante com relação ao livro, que ela falou até naquele Zoom, a Anne, quando ela foi sobre as ferramentas que servem de contribuição. No primeiro curso de Barras que eu fiz, quando eu fiquei a ouvir falar da ferramenta A Quem Pertence Isso, eu comecei a utilizar ela em casa com meu filho. E eu percebi que fazia diferença para ele. Quando ele estava desregulado, que eu começava a fazer essa ferramenta, a quem pertence isso, devolva o remetente, eu percebia que ele se acalmava. Antes disso, eu utilizava o reiki. Mas depois que eu comecei a observar a contribuição que essa ferramenta era, às vezes eu já até comentei isso num curso que eu fiz de Barras, que eu até gravo essa ferramenta a quem pertence isso bem baixinho e deixo no meu celular. Quando está com outra pessoa, por exemplo, quando ele fica com minha mãe, que às vezes acontece uma situação assim desregular, eu peço para ela colocar bem baixinho no celular e repetindo a gravação. E ele vai se acalmando. É incrível, assim. Então, assim, eles são como nós somos, né, antenas, mas eles são antenas ainda muito mais potentes para perceber, sabe, para captar as coisas das outras pessoas ao redor. Então, assim, tem sido muita contribuição. É uma das principais ferramentas que ela fala no livro, essa a quem pertence isso, e também aquela ferramenta da expansão, justamente por isso, que como eles são antenas, eles captam muita coisa, assim, até
o estado emocional de uma pessoa dentro de fora, ou até mesmo do prédio, sabe? Da escola. Isso eles já captam, eles já sentem aquilo, já percebem. Então, outra ferramenta, eu não... Assim, no curso de base, não sei se a gente pode falar sobre isso, mas sim, aquela ferramenta de expandir. Uma vez também eu já experimentei fazer isso com ele, pedir para expandir, para crescer, expande, 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 e ele também se acalmou. Então, assim, eu acho que essas são as primeiras, né, que a gente presta atenção. Mas no livro dela é muito interessante. Eu acho que vale a pena todo mundo que trabalha com isso ler, todas as mães, porque ela tem uma experiência muito legal, porque ela trabalhava atendendo essas crianças lá nos Estados Unidos, e ela conta, assim, de colegas dela também, vários relatos de situações que ela vivenciou e outras pessoas vivenciaram, o próprio Gary, o próprio Dan, atendendo, né, crianças e adolescentes nessas situações. É muito interessante, então vale a pena. Ela fala não só do autismo, mas ela fala também de questões como toque, como TDAH. E aí, à medida que a gente vai lendo, é muito legal, porque são ferramentas que a gente vai percebendo, situações que a gente vai percebendo assim. Eu comecei a perceber até em relação a mim. Está sendo contribuição até para mim, para minha vida e para meu dia a dia. E, assim, acho que isso que eu ia tipo um falar, resuminho, né? assim. A Pode falar. ferramenta não é só para utilizar com a criança, né? É principalmente também para a gente, né? O quanto que a Isso, gente, se trabalhando energeticamente, a gente interfere também no todo que está em volta da gente, né? com Então fala um certeza. pouquinho assim também, como é que se você percebe isso, assim, o que trouxe para você essa ferramenta? A ferramenta que você se refere do As Access em geral. ferramentas que e Sim, você pode falar de tudo, do reiki, porque na verdade, assim, a gente está falando aqui muitas vezes, porque qual é o espaço que a gente está querendo abrir aqui, né? Quando se fala de autismo, muitas vezes vem aquelas regrinhas, né, de como se deve fazer um tratamento para o autismo, né? Aí tem a sim. preocupação, muitas vezes focada no biomédico ou nas terapias fono, psicopedagogia, terapia ocupacional, né? Aquelas estimulações que são super importantes, né, para o desenvolvimento deles, né? Mas essa abordagem energética ou o equilíbrio emocional, né, o suporte emocional da família, muitas vezes ele é posto de lado, né? E como faz toda a diferença, né, para a qualidade de vida, para o desenvolvimento da criança, né? Para ela se abrir para uma interação, até para o próprio trabalho, para estimulação, né? A criança poder se expandir, né? Como você falou aí, porque muitas vezes é tanta energia interna, que aí ela não consegue dar conta daquilo tudo. Né? E se a gente pode trabalhar energeticamente para dar espaço para ela poder, né, se reorganizar e poder estar ali mais presente para poder interagir, para estar junto, né, com a gente, presente e se permitir a troca e a interação, né? Então, assim, como que essas ferramentas energéticas contribuem para o seu dia a dia, para sua Nossa, família? nossa, demais. Em tudo, em tudo. Assim, a questão das perguntas, né, de viver na pergunta, a criação da facilidade e a principal coisa também que eu acho com relação no caso, meu filho, e aí, em relação a mim, né, porque acaba que eles acabam espelhando a gente e a gente acaba, eu fico voltando assim para, à medida que eu fui procurando ver as coisas para ele, eu acabei descobrindo coisas para mim. Então, assim, o quanto, né, de julgamento, o quanto de ponto de vista que a gente carrega, né? O quanto que a gente joga de julgamento, de ponto de vista, né, em cima dessas crianças, a partir do diagnóstico. Porque quando chega o diagnóstico, já vem o diagnóstico cheio de julgamento, cheio de conclusão, sabe? E a gente absorve aquilo e, nossa, Conclui, eu né? como mãe, nossa, eu como mãe, né, posso dizer que é complicado. Aí, à medida que eu fui
entrando nesse mundo do Access, a gente vai começando a se abrir para perguntas, para outras possibilidades. A gente começa a ver que não precisa ser tão pesado. É uma das primeiras coisas, né? Pode ser mais leve. E uma coisa que eu tenho treinado muito agora, principalmente agora que eu estou lendo o livro, é tentar escolher, abrir mão desses julgamentos, desse tanto de conclusão que já fizeram sobre ele, sabe? Desse tanto de julgamento que já me falaram, tanto de coisa que já me disseram sobre ele, sobre eles de maneira geral, né? Porque tem um rótulo que é assim, é dessa forma que eles funcionam, é desse jeito. Isso vale para todos, todos têm isso, todos têm aquilo. E não dá para a gente fazer isso, não dá para a gente generalizar. Então, eu estou escolhendo, está destruindo todos os pontos de vista, todos os dias que vão passando na minha cabeça em relação a ele, para eu conseguir cada vez mais enxergar ele, a criança, o ser, não o rótulo. Porque veio muito cedo esse rótulo e acabou que eu julguei muito pelo rótulo, sabe? E assim, hoje em dia eu estou tentando enxergar ele além do rótulo. Quem é essa criança? O que ela é? O que ela pode fazer? O que ela é capaz além desse rótulo? Se ela não tivesse esse rótulo, se ela nunca tivesse recebido esse rótulo até hoje, quem seria ela hoje? Como seria a nossa relação hoje, entende? Isso eu tenho trabalhado bastante. Eles são muito sensíveis, gente. Eles captam essas conclusões que a gente tem, esses julgamentos, eles captam de uma forma muito, como é que eu vou dizer? Eles captam isso de uma forma inconsciente e eles acabam que replicam isso. Então, quanto mais a gente fica preso nesses conceitos, nesses pontos de vista, nesses julgamentos, mais eles acabam percebendo isso e fazendo isso. É como se assim, esperam isso de mim, então é isso que eu vou fazer. É uma das coisas que falam no livro da Anne, né? Que ela fala no livro. Por isso que é tão importante a gente ir se trabalhando para abrir mão, sabe? Eu tiro até por mim, porque à medida que eu fui estudando, eu fui descobrindo que eu tive TDAH quando era criança. Então, assim, eu demorei de ser alfabetizada, eu tinha déficit de atenção e eu, assim, durante muito tempo me julguei muito por causa disso. Eu nunca tive um diagnóstico fechado, mas à medida que eu fui estudando sobre isso, por causa dele, as coisas parecidas, eu comecei a identificar que era um traço que eu tinha. E, assim, com a visão do Access, com a visão dos X-Men, eu estou estudando muito agora sobre essa questão dos X-Men, eu estou escolhendo fazer o curso de X-Men, eu vou fazer esse ano, quando essa agonia toda passar. Então, assim, eu fui descobrindo que, na verdade, essas incapacidades, elas têm muita, muita contribuição também, sabe? É só a gente começar a perceber a maneira que a gente funciona. O TDAH ele é muito julgado também, né? Porque ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque tem déficit de atenção. Às vezes esse déficit de atenção que a gente pensa, na verdade, não é déficit de atenção. É justamente receber atenção, é ter atenção demais, é conseguir captar informação demais e fica difícil de conseguir administrar aquele tanto de informação ao mesmo tempo. E no caso dos meninos ainda são mais ainda, sabe? Uma coisa que o Dan fala, o Gellry, que as pessoas que têm toque, né? Que tem toque, que repete isso, elas têm uma capacidade muito grande de captar coisas muito, assim, de mais de 80 milhas de distância. Ele estava citando uma menininha que ela estava captando coisas de mais de 80 milhas de distância. Então, assim, a gente não tem noção dessas capacidades que eles têm, sabe? De até, assim, meu filho tem uma coisa, a gente fala, não pode falar isso na frente dele, porque se a gente falar, ele vai ficar ansioso, por exemplo. Mas a gente não precisa falar. Ele capta, mesmo que a gente esconda, mesmo que a gente fale assim, a gente não vai falar que a gente vai viajar. Ele já percebe antes, ele sabe que a gente vai viajar. Ele não pode falar não sei o quê, mas ele já sabe. Porque eles têm essa capacidade, sabe? Eles captam, eles pegam no ar. É aquela coisa do vídeo, não é, Anne, que você colocou? Do Beyoncé? Exatamente. Nossa, maravilhoso aquele vídeo, né? Aquele vídeo é muito bom, né? Então, assim... E, assim, o nosso estado emocional influencia demais nele. A energia vem antes, na verdade, da palavra, né? Isso. É a linguagem que eles captam, eu acho, principal. É essa linguagem energética. Eles captam isso com muita facilidade. É a gente aprender essa linguagem, eu não sei ainda como, mas a gente aprender a utilizar esses recursos a mais que eles têm em favor deles. A maneira como eles funcionam de forma assim diferente do que a gente está acostumado e criar novas formas para estimular eles, para que isso seja contribuição para eles, para que esses superpoderes que eles têm sejam contribuição, sejam usados a favor deles e não contra eles, como a gente tem feito, né, nessa realidade, porque a gente não conhece essa maneira, né? Não é a tradicional. Não concluindo eles, né? Exatamente.
Quando a gente está aberto, né, a não olhar como o errado, né, no erro, né, mas assim, o potencial que está ali, né? Então, quando a gente reconhece isso, o potencial, e a gente, na verdade, destrói, né, e desconstrói os nossos próprios pontos de vista, a gente se abre para poder perceber isso tudo também, né? Então, até como profissional, né, eu, de certa forma, sempre tive essa percepção, né, de que estar aberto, né, para o que eles podem tá mostrando para a gente que eles são capazes, né, e até onde eles podem chegar, porque na verdade eu como psicopedagoga, o título do livro assim me chamou a atenção na hora, porque como eu trabalho com aprendizagem, né, então muitas vezes eu percebo assim o movimento dos profissionais de quererem fazer peixe subir a árvore, né? E não percebe que o peixe, ele nada muito bem, e ele, né? E o que ele tem de potencial, o que ele tem ali que pode ser contribuição para todo mundo, para ele mesmo, para ser uma vida mais leve, né? E o quanto a gente joga, muitas vezes, um peso em cima disso, né? Com cobrança, tem que se comportar dessa forma, tem que agir desse jeito, tem que, né? E vai, na verdade, reforçando, né, esses rótulos, ao invés de ajudar a desconstruir, né, e liberar isso tudo, né? Então, esse livro me despertou assim muita curiosidade por conta disso, né? E eu quero deixar aqui, eu estou vendo a Débora, que está lá em Singapura assistindo a gente. Gratidão, Débora. Débora é uma fono maravilhosa que durante essa quarentena ela está tendo muita contribuição com crianças no mundo inteiro, né? A gente troca muito, eu comecei a trabalhar junto com a Débora, então aprendi muito, 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 muito com ela. Ela foi minha grande professora, junto com as próprias crianças, né? Porque não existe uma fórmula para você trabalhar com as crianças. Cada criança é única, você fica assim, poxa, que legal, isso aqui funcionou muito bem, fulaninho, né, respondeu bem a isso, que legal, que legal, que legal. Aí você vai toda empolgada, oferece para uma outra criança, a criança olha, não é isso não serve para mim. Né? Então, assim, o quanto que a gente aprende diariamente com eles, assim. Então, assim, é um presente a escolha que eu fiz de trabalhar com essas crianças, né? E com esses adolescentes, porque muitas das minhas crianças que eu comecei a trabalhar com 7, 8 anos, hoje já estão com 15, 16, né? Então, e você aprende com elas diariamente, né? Então, é muito gratificante poder vivenciar isso quando a gente está aberto, né? Para poder experimentar isso tudo de uma forma leve, que também é outra coisa que a Access traz para a gente, né? Essa possibilidade de leveza que isso é uma escolha, né? A gente pode transformar isso tudo numa coisa pesada, né? Ou você escolher vivenciar isso tudo de uma forma leve, né? Vendo por um outro ponto de vista, por outros pontos de vista. Isso. Então, assim, ótima colocação. Obrigada, Débora. Quer falar alguma coisa? Eu só queria cumprimentar vocês, falar assim que estou muito feliz em poder conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta, que eu ainda não tive o privilégio de conhecer, né? Só um pouquinho pela Ana. Estou aqui aprendendo mais um outro caminho, né? Como tantos que a gente vai conhecendo ao longo da vida, né? E eu tenho certeza que esse, pelo que eu tenho escutado e visto, assim, também é um caminho bem promissor, que vai ajudar muitas crianças, né? E a nós mesmos também, né? Como a gente está falando, não é só para as crianças, é para a gente também, né? Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Gratidão por estar aqui, por escolher estar aqui junto com a gente.
Então, Ale, quer falar mais alguma coisinha? Ou... Hum. Sim, aproveitando que você falou, Ana, sobre a questão da gente ver de outra forma, de ver de uma forma mais leve, né? Porque a gente tem muita aquela coisa assim, ai, mãe batalhadora, mãe lutadora, sabe? Luta, a gente vê muito essa questão, tem que lutar, tem que, sabe, tem que batalhar, é sacrifício, é não sei o quê, sabe? Então, assim, eu acho que eu aprendi com o Axis, não precisa ser pesado, sabe? Pode ser mais leve. Se a gente aceitar a maneira diferente de ser, não precisa ser todo mundo igual, porque tem que ser, toda a família tem que ser igualzinha. E se não for igual, e puder ser divertido também. E se for diferente, e puder ser leve também, entende? É só isso. Sei, gente, que eu tô tirando uma gata minha aqui da sala, que ela tá comendo todo o papel. Pode falar, tô ouvindo aqui. Acabou já. Terrível. Como pode ser mais divertido, não. né? Nossa. Access traz muito isso pra gente, né? Nossa, A alegria, a diversão, a espontaneidade, né? Como você aprender de verdade a se divertir com seu filho, a brincar com ele, né? Ou com a sua criança que você está atendendo, né? Porque, na verdade, quando é divertido, é mais leve e a gente aprende na troca, né? De uma forma é uma delícia, muito... né? Porque é uma delícia. a criança já não tem muito julgamento, né? Eles são livres. Então você trabalha com eles e eles, né? Fica assim te olhando, vai vendo você vai percebendo a aceitação que eles estão tendo com aquilo que você está aos poucos falando. E eu acho muito tranquilo, né? Muito gostoso, porque você se sente à vontade, né? Eu pelo menos, tenho essa coisa com criança. Então, Anny, então fala um pouquinho de você, se apresenta. Como é que você chegou em Access? Como é que você começou a utilizar essas ferramentas com os X-Men, né, que a gente chama em Access, né? Isso. Bom, eu fiz um primeiro curso de barras há muito tempo, uns 2 anos atrás, mais ou menos. Mas naquela época ainda tinha comércio, então não dava muita atenção. Mas eu sempre fui muito ligada na parte espiritual, nas energéticas, vamos dizer, né? E quando eu fiz o meu segundo curso de barras, havia vendido minha loja, e eu vim assim daquele curso, nossa, né? Bombando, gente, quanta coisa! Eu realmente expandi muito naquele curso. A primeira vez que eu vi o mantra do Axis, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu pensei, ai, quanta bobagem, meu Deus, esse povo está aqui vendendo uma coisa que não é. Até parece que tudo é tão fácil assim na vida, né? Interessante ponto de vista meu naquela época, né? Enfim, e nesse segundo curso que eu fiz, eu ouvi falar sobre X-Men. E aí eu fiquei, mas como assim, né? Aí começaram a falar sobre eles, não, eles têm uma sensibilidade acima, eles são extremamente inteligentes, eles captam, têm uma captação grandiosa, né? Se a gente escuta no volume 10, eles escutam no 100, né? Por isso que também eles ficam com a mente toda bagunçada, às vezes, e todos atordoados, porque escuta muito e captam de tudo e de todos também, né? Presente, passado e futuro. E eu fiquei com isso na cabeça, e quando eu cheguei aqui na minha cidade, eu moro em Pereira Barreto, são 23 mil habitantes, as pessoas praticamente não sabiam o que era barras de Axis. E eu falei, mas eu já tinha alguns amigos que queriam conhecer, eu já estava trabalhando com adultos. E eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela trabalha no APAI, e como eu fiquei muito curiosa com X-Men, né, eu falei, bom, gostaria de saber, de usar essas ferramentas de barras para saber qual é o resultado disso, né? Como funciona neles, como eles reagem. E entrei em contato com ela conversou com várias mães, né, no APAI. E claro que várias mães, como não conhecem, né, ficaram assim, nossa, mas como que é isso, já que não tem, né, tipo, não é uma pedagogia, não é uma fono, não é né, o que é isso? E teve uma mãe que ficou muito disposta. E essa minha amiga falou, olha, Carol, a gente está te encaminhando uma criança autista e Down,
é o nosso caso aqui, que até hoje não teve muito resultado, a gente já tentou de tudo, mas ela não apresenta resultado nenhum. Eu falei, não, tudo bem, pode ficar tranquila, né? Convidei a mãe para vir aqui em casa, no meu consultório, e assim, já começou ali, né? Ela durou mais ou menos uns 10 minutos para entrar dentro da minha casa, porque ela não passava de uma porta para outra. Ela, até dentro do APAE, ela não conseguia trocar de sala se a mãe não estivesse presente. E falei, e eu sempre já falando com a mãe, não, fica calma, tudo bem, não tem problema, na hora que for o tempo dela, ela entra. Enfim, percebi que em casa, fora do ambiente dela, realmente estava bem, ela ficou muito, muito assustada, vamos dizer. E aí, na próxima, conversei um pouco, sentei no chão, trouxe meu gatinho para interagir um pouquinho com ela, né? E a mãe falando, por causa do problema dela, porque você sabe que não é normal. Aí eu falei, mãe, calma, né? Quem é normal e quem não é normal, né? A gente não pode taxar, né? Quem que é normal? O que é normal? Então, vamos começar a quebrar esses rótulos, vamos começar a ver seu ponto de mudança, sua percepção em relação à sua filha, porque ela é normal no mundo dela e do jeito dela. Enfim, tudo bem, eles foram embora. E eu falei, bom, na próxima semana você fica à vontade se eu for na sua casa, né? Ela, não, pode vir, não tem problema. E aí comecei a ir na casa. Cheguei na casa, ela realmente sempre muito agitada, ela fazia muito barulho com a boca, ela fala muito, né? E eu cheguei, sentei, ela estava no sofá, sentei no chão e percebi que realmente que o toque não seria possível tão rápido, né? E fui me interagindo ali com o mundo dela. E toda vez que eu sentava no sofá, que eu sentava no chão, ela descia o olhar para mim, ela descia o corpo e direcionava o olhar dela bem dentro do meu olho. Até que veio uma intuição, né? Que uma coisa que eu aprendi dentro do Axis é que a gente nunca pode duvidar do que vem na mente da gente. Porque às vezes a gente tem intuição e a gente fala assim, puxa, sou louca, nossa, que loucura, imagina, pensei isso. E aí eu percebi ali um canal de comunicação com ela, naquele olhar, porque eu senti uma energia muito forte dentro de mim e meu corpo começou a arrepiar. Eu falei, esse vai ser o canal. Aí começamos, né? Voltei para casa, tudo. Nesse mesmo dia deixei lá junto com a mãe um folder dos toques, né? Falei, olha, queria que você mostrasse para ela ir entendendo o que eu gostaria de fazer, né? Porque eu sei que ela já está percebendo que vai ter uma mudança e eu gostaria que você fosse conversando com ela a respeito disso. Aí tudo bem. Cheguei na outra semana, a mãe já começou com algumas novidades, assim, nossa, a Amanda essa semana ela já acordou, já arrumou a cama dela, ela tá um pouco diferente. Eu falei, ai, que bacana, legal. Sentei de novo no chão e ela no sofá. E a forma que eu consegui tratar a Amanda foi o máximo assim. Eu colocava as mãozinhas, mostrava para ela, pedia para ela tocar a pontinha do dedo dela na palma da minha mão, como se fosse um puxão de energia, né? E comecei a fazer os processos verbais com ela mentalmente. E foi tudo mentalmente. Pedindo para ela destruir, descriar todas as dificuldades que ela tinha em relação a esse mundo, que o que fosse benefício para ela respeitosamente ir se adequando, porque ela não era diferente, ela tinha outras condições de viver e que eu estava ali para ela me permitir ajudar ela a viver melhor aqui, com mais liberdade. E fui embora, tudo sempre mais ou menos assim. Cheguei na outra semana, aí a mãe falou assim, nossa, tem uma coisa muito boa para te contar. Aí eu falei, o que foi? Ela falou assim, você acredita que a Amanda já está trocando de sala
E eu não estou mais precisando ir no APAE, eles não me ligam mais, e agora ela já está conseguindo ter uma liberdade de ir e vir. E continuei trabalhando da mesma forma. Quando eu tentei correr barras nela, falei, mãe, vamos tentar colocar ela no saco, né? Porque, na verdade, eu precisava ficar atrás da cabeça dela, atrás dela, para correr. E ela, muito inquieta, não tinha como... Ela queria ficar vendo, ela queria ficar olhando. Então, eu colocava as mãos, né, um pouco distante da cabeça dela, já sabia que a energia ali já estava correndo, e ia chamando pelos pontos, mas o toque mesmo eu não consegui fazer. E fui conversando com ela, depois ela já começou a se soltar, eu cheguei, ela já pedia bolacha para comer junto comigo, eu percebi que ela queria compartilhar. E sempre falando, Amanda, vamos lá, você tem tudo para poder ser, você gosta de música, você pode fazer balé, você pode fazer tantas coisas que você, tantas quantas você tem vontade, né? E sempre trabalhei processos verbais na mente. Chegava em casa e falava, meu Deus, tô ficando doida, como que eu tô trabalhando processo verbal na mente dela? Mas tudo bem, não vou duvidar de mim, né? Bom, enfim, continuei por umas 8 sessões, tá? Não foi mais que isso. E quando eu cheguei, uma das últimas vezes, né? Cheguei uma vez na mãe dela, a mãe dela me falou, olha, eu levei ela no neuro, o neuro perguntou qual o tratamento que eu estou usando nela, porque a postura ela mudou completamente, ela mudou a forma de sentar, ela mudou tudo. E comentei com ele a respeito das barras de Axis. Ele falou que ainda não conhecia. E a Amanda, lá no APAE, eles têm a fanfarra e tudo mais, e a Amanda não chegava perto da fanfarra. Claro, porque eu sempre escuto muito alto, né? Mas, de certa forma, a mente dela foi acalmando. E uma das últimas vezes que eu fui, a mãe chegou para mim e falou, olha, eu tenho uma coisa para te contar que você vai ficar de boca aberta. Eu falei, o que foi? A Amanda, semana passada, ela já chegou perto da fanfarra e ela está agora já ouvindo alguns instrumentos. E essa semana ela foi tocar instrumento, ela está tocando bumbo na fanfarra. Na hora que a mãe me contou que ela estava tocando bumbo, aquilo, eu senti uma emoção, porque eu falei, meu Deus, né? Quanta coisa ela pode fazer, ela pode produzir, ela pode ser, sendo que ela só precisava de um canal, né, para facilitar aquilo, né, para movimentar aquela energia que ficou parada dentro dela, que não tinha mais uso, e que agora ela entendia outras coisas, que ela era capaz, que ela podia. Enfim, foi assim, um trabalho muito, muito, muito bonito. Eu até então não conhecia, ninguém havia me falado, né? Olha, tem gente que trata autista pela mente, né? Por telepatia. Eu não tinha ainda esse conhecimento, mas também nunca falei nada para ninguém. Sempre só, não, eu vou lá, eu sento, tal. Mas aquele sentar e conversar mentalmente foi os tratamentos com muito POD-POC e muito tudo. E que mais? Enfim, foi isso. Ela hoje é uma criança bem mais... Ela faz as atividades, ela vai ao ar livre, ela nunca ia sem a mãe soltar pipa, ela não fazia nenhuma atividade da escola sem que a mãe estivesse presente. Então, hoje, ela consegue fazer tudo isso, a mãe fica em casa. Durante esse período, também falava muito com a mãe, você precisa preparar sua mente para começar a soltar a sua filha, porque você está há muitos anos presa junto com ela e você já está percebendo que ela está desenvolvendo, ela está tendo resultado e você precisa dar esse consentimento também para ela, né? E é isso, hoje ela é uma criança totalmente diferente e assim, as barras foi a forma de contribuir com isso, mesmo sem ter o toque, mas todo o tratamento foi feito através do que eu aprendi em barras. E é isso. Então, Nossa. muita contribuição, né, tudo isso. Nossa. Eu estou vendo aqui um depoimento da Lilian.
Ela botou assim: bom dia, atendo criança com autismo e síndrome de Down, e as barras em si já são muito potentes e fazem grande diferença na vida das crianças e das famílias. Assim, quando a gente começa a vivenciar e a experienciar, né, as barras, a gente começa a tomar conta do quão potentes elas são, né? E barras de Access é uma das ferramentas de Access, né? Como a Alessandra falou, ela também percebeu os processos corporais, né, que trabalham com imunidade, que trabalham a estimulação a nível celular, trabalhando energeticamente isso tudo, né? Então, a física quântica chegou para poder quebrar paradigmas, né, e abrir a cabeça, né, do ser do humano, né, porque na verdade a gente aprendeu a funcionar aqui de uma forma. As crianças entendeu? estão aqui, os autistas, né? Eles estão em outra captação. A gente está, mas vamos dizer, né? A grosso modo, a gente está nessa captação e eles estão aqui. Então, tudo que a gente está falando e pensando, nossa, mas minha filha é isso, minha filha é aquilo, a captação deles, com certeza, já está pegando isso, já está entendendo. Então, seria muito bacana. Eu sei que vida de pai e mãe é tumultuado, a gente tem muita coisa, mas, assim, os pais que têm esses filhos tão, né, assim, maravilhosos, acalmar a mente deles mesmos quando tiver com essas crianças, porque tem coisas que elas captam que não são delas. E elas ficam mais ansiosas ainda, né? Então, se os pais conseguissem entrar nisso, né, de realmente, né, olha, vamos acalmar, a gente tem que ter um lar mais calmo, eles estão agitados. Eu sei que todos têm a sua rotina e tudo mais, mas entrar nesse, né? Hoje eu falo assim, agora eu vivo em Axis, né? Adoro todas as técnicas, quero aprender muita coisa, mas como eu percebo, né? Também já tratei várias outras crianças, não só autista, né? Mas crianças com outras questões, ela tem resultado. E o bom, eu percebo assim, que o bacana com criança é que o resultado é rápido. Porque como eles não têm os pontos de vista que nós temos, como eles não têm tanto julgamento, então você começa a correr barras neles e eles vão se desenvolvendo, eles vão mostrando o resultado. Mas, assim, é acreditar mesmo, né? Eu acho, assim, que o princípio de tudo da gente, quando a gente trabalha, principalmente criança que tem um futuro, por que criança me toca tanto, né? Eu também atendo adulto e tudo mais. Mas, assim, eles têm um futuro todo pela frente, né? Assim, eu acho assim que todos nós já viemos, né, de famílias estruturadas e desestruturadas e já temos assim várias coisas para desembrulhar. Eles também vêm dessas famílias e têm todas essas captações, né? Então imagina como que fica tudo isso junto. Então assim, o quanto a gente puder desenrolar eles em algumas coisas enquanto pequenos, nossa, eles vão ter uma vida assim muito mais fluida. E assim, eu falo mesmo, gente, acredita no que você faz, acredita no... a minha vida é uma dureza, é uma luta todo dia. Vamos trocar essa palavra luta, porque a luta, ela vai atrair mais luta, né? Então vamos entrar nesse mantra que hoje eu realmente acredito que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu gostaria de falar... Lília, quer falar um pouquinho, Lília? Gostaria de partilhar um pouquinho a experiência, até acrescentando um pouco do que a Anne falou. Os atendimentos que eu faço, eu sou educadora também há quase 20 anos. E trabalhei muito com crianças também. Dentro da educação, eu trabalhei com crianças também, com diversas, entre aspas, né, deficiências. Antigamente se falava assim, que hoje a gente sabe que eles são X-Men. E era interessante que já naquela época eu já tinha eu digo assim, que eu já tinha uma certa consciência, porque eu não os olhava com menos diferença, né, ou com mais diferença do que os outros, né, enfim. E quando eu conheci o Axis, né, as barras, depois fiz fundamento, e fui fazendo vários outros cursos,
eu pude perceber a quanta contribuição isso era também na vida dessas crianças. E é interessante, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, conforme o relato da Ana, ela foi explicando aí, a questão de a gente ter esse olhar e perceber a escolha deles também. Tem uma criança que a mãe queria muito, ela conheceu o Axis, né? Foi uma experiência maravilhosa para ela, e ela tinha o filho, né, autista, e ela me conheceu e perguntou se eu poderia atendê-lo. E quando eu cheguei também para atendê-lo, então, primeiro eu fui conquistando ele também, não permitia tocar, enfim, várias, né, limitações, não limitações, mas várias, ele ainda tinha que me conhecer. E aí eu fui expandindo cada vez mais para tentar chegar no universo dele, até que um dia eu consegui comunicar com ele mentalmente. E ele dizia, eu ainda não quero. Foi muito interessante isso. E aí eu fui devagarzinho trabalhando a mãe para que ela entendesse que ele ainda não queria aquilo, porque a vida dele estava bem daquela forma. E aí ele vendo eu atender a mãe, ele sempre ia junto para mim, atender a mãe e tal. E aí ele chegou um dia que ele deitou na maca e aí ele quis. Então a gente tem essa percepção também da escolha deles, mesmo eles sendo crianças, e a gente tem essa sensibilidade de perceber o outro, independente, né, se é autismo, qualquer pessoa, porque a gente, quando eu brinco, né, a gente sai do primeiro curso de base, a gente vai querendo atender todo mundo, né? Socorrer. Né? Socorrer, querer ajudar todo mundo. E não é, são escolhas, né? E, inclusive, nessas, com essas crianças, com essas pessoas, né? Eu atendo adultos também, que são autistas, atendo crianças com síndrome de Down, muito pequenininhas, 2 de 2 anos, uma de 3 anos, e uma delas também. Ela chega, ela já até olha, né, e tipo, já deu. O atendimento dela é malemar uma vez por mês, olha lá, uma vez a cada 2 meses, né? Quando eu comecei, eu até ia uma vez por semana, mas agora, tipo, já deu. E ela recebeu alta de fisioterapeuta, recebeu alta de fono, recebeu alta de TO. Ela foi recebendo altas, assim, que até fizeram refazer o exame dela para, nesse caso era Down, né? Era Down e autista. Para saber se de fato ela tinha mesmo a síndrome ou se não era, porque tem uma outra especificação no Down que agora não me recordo, né? Que eles falam que só tem as características físicas, mas não. De tanto que ela evoluiu. E aí, tipo, já deu, chega, entendeu? Ela já estava num estado de consciência que, tipo, então eu chegava, ela já fazia assim com a cabecinha. Que não. Tipo... Hoje não. Hoje não. E quando ela queria, ela já vinha no colo, ela já deitava, né? Então, esse olhar sensível, eu acho que é muito importante a gente ter, porque a gente fica maravilhado com as infinitas possibilidades que o Axis nos oferece, mas a gente também tem que ter essa sensibilidade, essa percepção de perceber as escolhas de cada um, inclusive deles, mesmo sendo crianças. Então, era um pouco disso que eu queria compartilhar aí da experiência, tá bom? E estou amando o Zoom aqui, gratidão. Semana passada a gente fez um aqui, eu sou de Valinhos, interior de São Paulo. E a gente também fez um Zoom, a gente conversou, falou bastante sobre o autismo e o Axis também, citou sobre o livro da Anya Maxwell também, que a gente conhece, enfim, né? Eu acho que cada um vai ter uma contribuição em cada canto. Gratidão a todos. É isso. E assim, esse movimento que a gente está criando hoje, a ideia é que a gente possa estar tomando essa energia, né? Multiplicando essa energia, de fato, né? Então, Lilian, vou convidá-la para você também ser o convite para chamar outras pessoas para estarem no grupo junto com a gente, porque a gente quer manter esse grupo, né? Manter essa energia, a gente poder continuar falando sobre
sobre isso, sobre essa movimentação, levando para pessoas que nunca ouviram falar sobre Axis. E estou vendo aqui que tem a Letícia, ela colocou assim, eu na Rússia. Gente, olha que barato, né? Então, a gente poder fazer essa rede a nível mundial, né? Tá trocando, tá conversando, né? Tá movimentando energeticamente tudo isso. E gratidão por esse depoimento seu, né? Essa questão da escolha, porque isso é muito importante, ficar claro isso para a gente mesmo, né? Porque para mim também foi assim, né? Eu também fiz a classe de barras pensando nas minhas crianças, né? Nos atendimentos das minhas crianças, nas famílias, no meu próprio filho também. Mas, de fato, tem algumas que não escolhem ainda, né? Serem tocadas ou fazer ou sair desse lugar, né, que ela já está acostumada a funcionar, né? Porque para a gente já é difícil muitas vezes a gente escolher fazer a mudança, né? Sair do lugar que a gente está acostumada a estar. Então, respeitar que são escolhas, que são momentos, que cada um tem o seu momento, a sua hora de fazer a escolha de querer mudar e transformar. Então, vamos... a ideia é que semana que vem fazer mais uma live e manter o grupo de WhatsApp, né? O grupo... As lives vão estar postadas no Laboratório Quântico, no YouTube, para quem quiser rever ou mostrar para uma outra pessoa, né? Fazer circular essa energia aí e as pessoas que estiverem abertas, né, a escolher isso nesse momento ou num outro momento, né, que for possível para ela, que tenha pelo menos informação sobre, né, que existe essa possibilidade, que aí você começa a abrir a possibilidade para escolha, né, escolher estar nesse lugar ou não, né? É sempre uma escolha. Eu acho que uma coisa bem bacana de passar para os pais é a respeito mesmo deles não comprarem um ponto de vista, né, do que o filho tem, não comprar esse ponto de vista do rótulo, e que ele tem uma deficiência ou ele tem uma limitação, e na verdade perguntar, perceber quais são as outras capacidades que eles podem ter, né? Não ficar ali só naquilo, ai, meu filho não pode isso, ai, eu tenho que ter cuidado, ai, eu tenho... Claro, tem que ter, mas assim, começar a abrir os olhos, assim, o que mais é possível para essas crianças, né? O que mais eles podem fazer? São os talentos deles. A Amanda não suportava som, ela foi tocar bumbo. Gente, bumbo é um dos instrumentos, acho que mais alto que tem dentro de uma fanfarra, né? Então, a partir... dar essa consciência aos pais, realmente, nossa, o que será que cabe mais aqui para o meu filho? O que eu posso acrescentar aqui que vai fazer ele feliz, que vai fazer ele se soltar? Nossa, eu tenho tanto medo de soltar meu filho, porque vai que, né, coitado, ele não tem muita capacidade, mas essa criança tem muitas outras capacidades, muitas outras. Então, eu acho que além do tratamento que a gente faz com as crianças, a gente também tem que tratar a cabeça dos pais. Esses dias uma mãe falou para mim assim, uma avó de um autista, né? Ah, mas eu quero que ela escreve. Mas eu estava conversando com ela pelo WhatsApp, eu não podia ainda ser clara com ela, porque não a conheço ainda. Mas e se ela não quiser escrever, né? Outra habilidade, qual outra habilidade que ela tem, né? Então, assim, valoriza a outra habilidade, não ficar preso no que a gente quer, no que a gente acha certo. A gente vem muito dentro de uma caixa, não, tudo isso é assim. E vamos saindo dessa caixa, porque cada um tem uma formação, cada um tem uma habilidade, cada um pode crescer em um campo, né? As crianças são muito habilidosas, elas são muito talentosas. Então, vamos sair desse rótulo, né? Esquecer essa palavra rótulo e realmente colocar qual a capacidade que eu posso enxergar no meu filho, né? O universo, qual a capacidade que meu filho tem, qual o talento que ele tem,
que eu ainda não percebi, né? E vamos fazendo enunciados e vamos acreditar, vamos nisso mesmo, gente. Eu acho assim, se a gente, acho não, né? Tenho certeza. Quando a gente parte do momento, eu acho que isso é possível, vai ser possível, né? Vou trazer leveza para dentro da minha casa, vou trazer leveza para os meus filhos, para mim também, né? Eu estou pronta, como que eu estou sendo mãe de autista, né? Eu estou pronta para receber essa criança, como que eu estou recebendo essa criança, não só o autista, todas as outras, né? Essa criança, poxa, tá, eu estou fazendo tudo para ela, mas e para mim, o que eu estou fazendo? Porque se ela capta também tudo meu, como é que fica, né? Se está tudo misturado ali, emaranhado, né? Então, realmente, não vou nem falar que é um desafio, mas é assim, é uma coisa para se olhar com bastante carinho, né? As mães se cuidarem, os pais, né? Tranquilizar a mente para poder tranquilizar a mente deles, que eles vão ter uma jornada linda. Todo mundo pode ter certeza. Quem acreditar vai chegar lá. Quem plantar a semente, cavar todo dia, ver se ela vai brotar, não vai. Vamos cavar a sementinha, acreditar, deixar essa semente florescer. Se a gente for lá todo dia e ficar olhando, será que vai? Aí a gente já está duvidando. Então, vamos realmente plantar a sementinha, regar e acreditar que ela vai dar lindos frutos, viu? Sou muito grata por ter participado aqui. Gratidão então, por tudo que eu ouvi, né? Vou manter o convite aqui para continuar esse bate-papo, né? Sim. A ideia é que a gente continue movimentando essa energia. Então, eu botei os contatos aqui agora no bate-papo aqui do Zoom, os nossos contatos, o link para o grupo do WhatsApp, quem quiser entrar, o nome do livro que me perguntaram. Tem aqui o depoimento da Ana falando que os depoimentos foram muito emocionantes, meus olhos ficaram cheios de lágrimas, vocês são pessoas muito especiais. Gratidão por escolher estar aqui com a gente, Ana, porque é sempre uma escolha, né? Gratidão por você estar aqui. E eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, para a gente poder também, a gente já está aqui com 1 hora já de live. E para a gente, se deixar, a gente vai ficar aqui falando até ano que vem. O assunto é tão interessante. Quando a gente gosta, né, de falar sobre isso. Vamos abrir para as pessoas, para alguma questão que elas tenham, pode ser? Isso. Se alguém quiser ter contribuição, abre o microfone, pode falar. Eu gostaria de falar. Então, eu estou muito feliz por estar participando, né, desse momento. E fico muito feliz também em vivenciar, né, um encontro desse, porque eu, como terapeuta também, né, atuo como físio, na ecoterapia, psicomotricista, né? Eu venho me deparando com algumas dificuldades em relação a atendimentos, né, com as crianças que vêm com o diagnóstico, que vêm com diagnósticos fechados, que a gente tem que olhar para aquele diagnóstico, que a gente tem que dar tudo o que a gente tem em cima de um rótulo, que eu chamo de rótulo porque eu trabalho muito também com a disciplina positiva nos meus atendimentos e com esse olhar sistêmico da família também. Então, eu passei aí um período bem, assim, desanimada, até porque acessar essas camadas, né, de tipo, vamos lá, gente, vamos olhar para essas crianças com o que eles têm, o que eles estão trazendo para a gente. Nós somos tão privilegiados de estarmos aqui com eles e receber algo, né, que eles possam nos mostrar algo e não a gente ter que mostrar ou sempre ensinar para ele o que é que nós podemos aprender. E quando eu caí nesse momento, né, na minha época da terapia, inclusive eu deixei de atender. Eu passei aqui, vocês estão vendo o nome aqui da Inês Meirelles, é uma parceira minha também da ecoterapia, ela está aqui, trabalha com bastante crianças também, né, no espectro autista. E eu passei muitos pacientes para a Inês, porque eu digo, Inês, eu não estou dando conta dessa não comunicação.
Porque tinham pais que eu dizia, gente, vocês precisam de atendimento, de uma terapia, de um psicólogo, vocês precisam, eu não estou dando conta. Então, ou você vai para um psicólogo, eu não atendo mais. Era naquele momento, até que depois disso eu resolvi fazer psicologia. Estou me formando esse ano aí, esse semestre em psicologia, para poder ter mais uma ferramenta, né? Mas, enfim, sempre né, aquela coisa de uma dedicação que a gente precisa ter para mostrar para esses pais que esse espectro é muito maior do que a gente consegue ver, né? É um verdadeiro espectro de cores, né? De luzes, de possibilidades, de tudo, né? Então, assim, nesse momento eu estou muito grata em encontrar pessoas dedicadas a essa área, né? A estar olhando para essas crianças como terapeutas, como pais, porque assim, dá um alívio no coração, sabe? Dá um alívio de verdade, porque isso aí para mim é uma coisa que eu venho buscando e que eu passei por dificuldade, que eu me distanciei por uma opção minha também de cuidar um pouco de mim, né? Para não entrar também num certo conflito ali. Então, eu fiz uma escolha de... Não passei de, sei lá, 10 pacientes, eu passei para 2, né? Então, assim, para que eu pudesse, inclusive, buscar outras possibilidades, fui aos Estados Unidos fazer um curso com a Rosemary White, fui buscar outras ferramentas, a própria disciplina positiva e tal, porque para poder, né, me nutrir também. E agora, então, eu estou, assim, encantada. Ana, muito obrigada, viu? Ai, Mais que uma delícia. ferramenta que eu quero aprender aí, com certeza. Né? Essa ferramenta chegou para mim assim, de uma forma muito, muito engraçada. Um dia, quem sabe, eu conto para vocês. A Ana já sabe a história, né? Através do Ian, que é uma pessoa em comum. E eu estou muito grata, Ana, muito grata mesmo. A Anne também, que bom conhecer vocês. Alessandra. Alessandra, você é de onde? Goiânia. Quer dizer, eu moro em Goiânia. Uhum. Tá, mas você é de onde? Eu sou de Salvador, Bahia, e moro em Tá. Goiânia. Já Tá, eu escutei pelo sotaquezinho, porque eu sou pernambucana, eu falei, cara, que sotaque. Sim, sotaque nordestino. Gente, muito, muito grata mesmo, gratidão mesmo, viu? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com pessoas como vocês, viu? Muito obrigada. Gratidão, Eu Aline. também quero agradecer. Desculpa. Essa percepção de que por trás do diagnóstico tem um sujeito, né? Que muitas vezes é deixado de lado. E o quanto é importante a gente estar atento a isso, né? E aí, por isso que é legal também a contribuição antes da questão da percepção da escolha, né? E tudo mais. Então, assim, é um novo olhar para isso tudo. Né? E eu adorei o título do nosso grupo lá, né? Que é a magia do autismo, né? Porque a gente percebe, né, Anne? A gente ficou pensando como é que a gente vai dar o nome para o nosso grupo, né? Na verdade, é desconstruir tudo isso, né? E construir algo mágico a partir daí, do que a gente escolhe criar, todo mundo junto aqui. Então, acho que nós estamos criando mágica hoje, né? Ó, já fico toda arrepiada aqui, né? Que é o que a gente está construindo hoje, né? Eu acho que tem gente querendo falar mais aí também, que abriu o microfone. Alguém mais? Adorei a ideia aqui que falaram. Bom dia, vamos fazer uma live com nossos anjos também. Olha, gente, amei isso, amei essa ideia. Ótimo. Vamos criar isso, vai ser muito divertido, vai ser muito legal. E vamos dar continuidade aí a esse movimento, tá bom? E se ninguém quiser falar mais, vai falar, Anne? Não, só pensando. Então vamos continuar pensando. Gente, gratidão para todo mundo, tá? E deixamos os nossos links aí, quem quiser entrar em contato, a gente continuar esse papo. E olha, o pessoal está escrevendo aí, continuou postando aí, vamos continuar conversando, tá? Porque vamos finalizando aqui, porque já está
Alguém tá Oi? falando. Pode falar. Quem quer falar? Eu acho que não. Eu achei que alguém queria falar porque abriu o microfone, mas não. Então, gente, beijo, Gratidão. Gratidão, gente. Muita contribuição, viu? Muito bom, bom Prazer. demais estar aqui com vocês. Bom Vamos demais. continuando, hein? Ó, com essa corrente para as pessoas entenderem que o Axis é uma ferramenta que pode realmente facilitar a vida de todas essas crianças, né? E de várias pessoas, junto com todo o respeito e todas as outras técnicas também, né? Vai. Um beijo. Tchau, obrigada, gente. Beijo. Gratidão. Até semana que vem, hein? Até, tchau. Até.